P2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito respeito, os Guerrilheiros da Notícia, quarta-feira, 11 de abril de 2007. Hoje, abrilhantando nosso programa, Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza, Dr. Fernando Malheiros Filho, Professor Paulo Flávio Ledur, mais um Paulo, Dr. Paulo de Argolo Mendes, Jaime Koinek e Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail está à sua disposição durante 1 hora e 15 minutos, é guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone é fax 32315180. A governadora Ieda está reunida desde as 5h30 da tarde no Palácio Piratini, na ala residencial, com o secretário da Segurança, Enio Bassi, acompanhado do secretário da Casa Civil, José Záquia, do presidente do PDT, Matheus Schmidt. Estão resolvendo sobre a permanência ou não do senhor Enio Bassi Bati na Secretaria de Segurança. Segundo observadores políticos, se a governadora resolver demitir o secretário Enio Bati, o PDT sairá do governo, romperá com a governadora e deixará também a Secretaria... Fecharam a questão. Hein? Fecharam a questão. Fecharam a questão, deixará também a Secretaria de Obras Públicas, onde há muita reclamação também, porque a Secretaria de Obras Públicas perdeu a Corsã e a Metroplan. Ficou somente com a Secretaria de Obras Públicas, quando era uma secretaria com maior abrangência no Estado. Portanto, a reunião continua. Cargos. E muitos cargos. Muitos cargos. Portanto, a reunião continua na ala residencial do Palácio. A qualquer momento poderemos ter essa decisão se o senhor Enio Bati fica ou não fica secretário de Estado. Estamos diante de uma crise. Acho que é muito difícil, depois de todo esse estrépito, a permanência do deputado federal Enio Bassi como secretário. Não é impossível. Mas a tentativa da governadora, e está bem explícito nas suas manifestações de hoje, é preservar o PDT. Então, a costura política que deve estar sendo buscada nesta reunião é uma saída digna e honrosa ao deputado federal e a preservação do PDT, com aceitação de condições que serão impostas, evidentemente, pelo partido, para que permaneça entre os partidos apoiadores do governo da governadora. Outra sugestão Ieda também, Bustos. Paulo Olímpio, é que o novo secretário saia das filas do PDT e estaria sendo sondado o Manuel Luiz Vargas, atual ministro do foi Tribunal de Contas. Dos nomes que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Homem experiente, homem enfim, com experiência na atividade pública. De qualquer sorte, eu direi uma obviedade. A Secretaria de Segurança, hoje, pela sua dimensão, a complexidade de assuntos envolvendo polícia civil, polícia militar, o sistema penitenciário, é um complexo difícil, delicado e com armadilhas aqui e acolá, né, que as pessoas que para lá vão ou assumirem esse encargo, eu diria mais do que encargo, Malheiros, esta missão, né, tem que estar
vamos dizer assim, resguardadas de todas as formas possíveis. Mas não é uma missão impossível. Esperemos que tudo, para o bem do nosso Estado, acabe bem e uma solução razoável para a crise. Falasse em estrépito, eu acho que existem alguns condimentos, eu diria até alguns elementos relevantes nesse processo todo, que nós devemos pelo menos meditar. Né? Sim. O primeiro deles é o seguinte: a segurança pública é um problema, é uma espécie de fratura exposta hoje na sociedade brasileira, em particular na gaúcha. Nós estamos com índices de criminalidade terríveis. Nós tínhamos um secretário, até hoje pelo menos, o deputado Enio Bach, que vinha mostrando números bastante consideráveis da sua gestão. Ele vinha muito prestigiado, não pelos estamentos de governo, que parece que o movimento era um movimento contrário, havia uma certa, diríamos assim, ciumeira. Ciumeira de outro secretário e do próprio governo do Estado. Até também por outros planos do governo, contra a sua atuação e a projeção midiática que ele tinha. Tá? Porque a segurança é um ponto tão nevrálgico das questões sociais que é um número positivo, e ele vinha apresentando números positivos e vinha realmente tendo um desempenho grande. Daqui a pouco, né, aparece uma denúncia contra ele. Isso já, por si só, desperta algum desconforto. Eu diria a palavra desconforto, para não utilizar outra um pouquinho mais enfática. Um certo desconforto, né? Por que um secretário com desempenho tão bom, de uma hora para outra, disparado, o melhor deles, nesses primeiros 100 dias de governo, né, é alvejado tão brutalmente? E por estamentos da própria Secretaria de Segurança. Tá? Então, eu não sei qual é que vai ser o resultado, eu não sei se a governadora vai demiti-lo, se a governadora vai mantê-lo. Tá? Acho até que quanto mais tempo demora para a decisão, mais ele se fortalece. Não, e não deve demorar, e deve hoje ter a solução. Ele mais se fortalece. Agora, nós estamos diante de uma situação peculiar, singular, que merece reflexão. Tá? Um problema muito grave que é a segurança, um secretário que vinha bem e daqui a pouco pipocam denúncias. Ou ele é o rei da hipocrisia e se deixou sujar, né, por uma circunstância de menos importância, até os números são apequenados, né? Ou houve uma conspiração. Eu gostaria de ver o desfecho disso, a investigação, mas acho que merece meditação da sociedade gaúcha. De qualquer forma, acho que o PDT que fica muito mal, né? Porque se aceitar que o secretário, indicado por eles, por uma razão como essa, seja excluído e permanecer no governo, perde toda a credibilidade, a seriedade e o respeito, não só dos demais partidos, das pessoas, né? Porque realmente se criou uma situação que ou o PDT sai junto, exatamente, ou o PDT sai junto ou o secretário fica. Porque ficar o PDT e sair o secretário... Não, por isso que eu chamo a atenção. Nós não estamos lidando... Tem uma crise realmente, uma crise muito importante. De governo. Não, crise de governo e crise numa região nevrálgica. Nós não estamos tratando de canos furados aí que podem ser consertados. Falando em crise de 100 dias, eu me lembrei de uma frase do Winston Churchill, quando Anthony Eden assumia o governo da Inglaterra. Antes de assumir o governo da Inglaterra, o Anthony Eden perguntou para o Churchill o que ele faria quando aparecesse a primeira crise nos 100 primeiros dias de governo. Aí o Churchill disse para ele assim: eu vou te dar 3 cartas. Carta número 1 para a primeira crise nos 100 dias, carta número 2 para a segunda crise 2 anos e meio depois do governo, e carta número 3 quando faltar 6 meses para terminar o teu governo. Muito bem. O Anthony Eden assumiu o governo, dali a 100 dias apareceu a primeira crise. Foi lá na gaveta e abriu a carta e disse assim: reforme o ministério. Reformou o ministério, com agora 100 dias, reforma o secretariado, terminou a crise. Passou 2 anos e meio, a segunda crise, foi lá, pegou a segunda carta. Dizia: critique o seu antecessor. Começou a criticar o Churchill e parou a crise. Quando faltava 6 meses para terminar o governo, outra crise do governo do Anthony Eden, foi lá, abriu a gaveta, pegou a terceira carta e dizia assim: escolha o seu sucessor. É porque o Churchill não conseguiu se reeleger. Estamos nos 100 dias da primeira crise. Reforma o secretariado.
A história do Churchill é uma coisa fantástica, né? Ele se manteve durante toda a guerra, terminou a guerra, ganhou a guerra e não se reelegeu. É verdade. A questão do Churchill coisa sensacional. É interessante, mas é fácil de explicar. É que numa situação de guerra, ninguém dá importância para questões administrativas. É a sobrevivência da nação. E de mais a mais, a Inglaterra, daquelas que resistiram, a França caiu de joelhos. A Bélgica, enfim, a parte continental da Europa. A Inglaterra não. A Inglaterra resistiu e pagou um preço caríssimo. Aqueles raids aéreos só acabaram, efetivamente, a partir do dia D, perto do dia D, quando eles começaram a ter a supremacia aérea. Acrescidos, a sobremesa dos raids aéreos foram a V2. Sim, isso lá no final, a V1 e depois a V2, que não tinham pontaria alguma, mas faziam um estrago e um terror tremendo. Quando acabou a guerra, ele não era um homem voltado para questões administrativas, ele era um almirante, ele era do almirantado. Ele tinha atuado na Primeira Guerra Mundial. Ele foi um dos homens... Churchill era um almirante. Não, ele era do almirantado. Já li tanta coisa sobre ele era do almirantado. Ele foi na Primeira Guerra Mundial o primeiro lorde do almirantado. E ali teve a sua primeira grande derrota política e foi apeado do governo durante a Primeira Guerra numa missão, numa batalha em que houve uma falha estratégica. A Turquia? Isto. Depois, na década de 20, ele teve altos e baixos, teve também, foi ministro da Fazenda. A década de 30, ele foi o primeiro a começar a alertar para o rearmamento germânico na década de 30. E o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, achava que não havia possibilidade de guerra, e o Churchill, na Câmara dos Comuns, insistindo no parlamento, nós temos que tomar cuidado. Quando eclodiu a guerra, Chamberlain caiu e disse: quem é o homem que tem capacidade de aglutinar todas as forças, todas as linhas, Partido Trabalhista, Partido Conservador, Liberal. Churchill. Esse é o homem para a Inglaterra durante a guerra. E foi, não só da Inglaterra, foi o líder da resistência ocidental. Foi ele que cooptou os Estados Unidos no momento mais necessário para que ingressasse entre os aliados na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, herói inglês, herói mundial do mundo ocidental. Terminada a guerra, os ingleses, povo culto, parlamentarismo, vamos eleger o nosso parlamento. Quem é o homem indicado para governar a Inglaterra destruída com bombardeio, com dificuldade, e as classes trabalhadoras todas reivindicando, sindicatos e tudo mais? Não é o Winston Churchill. Não é um soldado. Não é um líder com a força do Churchill. Precisamos de um líder trabalhista, Anthony Eden. E Anthony Eden tinha o perfil para reconstruir a Inglaterra. Por isso que depois ele voltou também, quando em outra crise, já na Guerra Fria, ele tinha alertado também contra a maré montante da União Soviética, foi chamado. Então ele chamado sempre em momentos críticos. E por isso é que ele diz, ao final da vida, uma frase que é um ensinamento. A política é tão excitante quanto a guerra. Só que na guerra só se morre uma vez. Ele morreu muitas vezes na política, né? Iogurte Piá, melhor não há. Balde, Antônio Carlos Balde, o iogurte Piá. Mas agora, hoje eu vou mostrar um lançamento novo da Piá, que é o iogurte. Vocês perceberam como ele é abusado? Iogurte Ele faz Piá. um comercial e me usa como garoto. Não, mas eu estou te usando. Não, e usa uma redundância iogurte ainda. Piá Cálcio, ó. Iogurte Piá, mais 7 vitaminas. Vamos passar para o Maneiros. Esse Maneiros gosta de Vamos mandar o Piá para cá. Olha aqui. Cálcio. Iogurte Piá Frutas. Vamos passar para o Paulo Olímpio. Também ele gosta, né?
iogurte Piá, fibras, vamos passar pro Ledur. Nós aqui vamos ficar com lácteo. Vamos tomando o nosso Vamos aqui tomando já. o nosso Muito Piá aqui, obrigado. Esse é um lançamento novo da Piá, você encontra em todos os supermercados e nas Esse é o boas casas do ramo. Você lembra desse slogan? Me lembro. Você Você encontra esse produto nos supermercados Isso e nas também é boas lançamento. casas do Esse. ramo. Esse é lançamento. Pro Ledur. E esse Em livro é que casas tá de secos nas e boas molhados. livrarias. Boas casas. Casos de secos e molhados. Laura. Ledur. Laura, respondendo a questões formuladas por telespectadores. Numa ocasião aqui foi perguntado sobre a grafia da palavra Paraguaçu, que é nome de avenida em todas as nossas praias, acho eu. Até justamente pela origem do nome. Até deputado com esse nome. Paraguaçu, no Tupi-Guarani, quer dizer oceano, mar grande. E eu dizia que, como se trata de palavra de origem indígena, a grafia correta é com C cedilha, contrariando as placas. Tudo com S. Todas com 2 S. 2 S. Exatamente. Bom, aí o Paulo de Jesus me escreve dizendo que ele encontrou no dicionário do Bueno que com 2 S. Fala fresca. Tá? Bom, eu desconfio, Paulo de Jesus, que o seu dicionário é anterior a 1943. E o Silveira Bueno realmente editou o dicionário bem antes dessa data. É uma peça de coleção, então. Isso. E essa norma de grafia, que manda grafar com C cedilha os nomes de origem indígena, data de 1943. Então, daí, seguramente, essa divergência em relação ao que foi dito aqui. Todos os dicionários, e não poderia ser diferente, modernos, mandam grafar com C cedilha. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Por que com C cedilha se os índios não tinham, não escreviam, não... Pois é, para marcar justamente a preocupação do gramático da época foi marcar as palavras de origem indígena com uma grafia diferente das de outras origens. A logomarca, então. Exatamente. Claro que hoje o raciocínio talvez fosse diferente. Hoje nós somos mais objetivos, mais práticos. Se fôssemos fazer uma reforma ortográfica hoje, coisa que nem se deve cogitar, apesar de estarem cogitando. Imagina o buchincho. Meu Deus, o custo disso, não é? Sem nenhum proveito prático de qualquer ordem. Sem contar que tem que atravessar o Atlântico, né? Pois é. Então, Paulo de Jesus, essa é a minha desconfiança, porque erro no dicionário do Silveira Bueno eu desconfio que não haja, porque ele foi um grande dicionarista, ele não cairia nessa incoerência. A norma é de 43, o dicionário é anterior a 43, em que não havia sido fixada essa norma deve incluir o problema também de palavras indígenas que se tornaram nome de locais, cidades, municípios. O X, mesma coisa. Erechim. Exatamente. Erechim tem uma discussão até hoje. Sim. É CH, tá? Mas Xanxerê, Xaxim, Chapecó, deveria ser tudo com X. Claro, a mesma norma que manda escrever as palavras com C cedilha em vez de 2 S, desde que de origem indígena, se estende ao X. Na dúvida entre X e CH, se a palavra é de origem indígena, deve-se grafar com X. Bom, a municipalidade de Erechim tomou uma decisão contrária. Por plebiscito, né? Sempre foi muito discutido isso, segundo eu sei, na comunidade de Erechim, até que uma lei municipal, para mim, inválida, porque as normas de grafia oficial da língua portuguesa no Brasil foram ditadas por lei federal. Então, acredito, os juristas estão aí, o município não tem poder para mudar isso. Dá a impressão que esse é a privativa da União. Exatamente. Mas o costume, o hábito agora já é consagrado. Tanto é verdade que, segundo soube, pessoas lá de Erechim, está se discutindo novamente o assunto. Voltou. E até um cidadão ilustre da cidade, de origem italiana, teria entrado com uma solução conciliatória, com 2 S, já que todos dizem Erechim. Vamos à mensagem da Previne. Mensagem da Previne que diz: as vacinas, inclusive a da gripe, para manterem sua eficácia protetora, devem ser armazenadas em temperaturas específicas. Vacine-se em locais que façam esse controle de forma rigorosa, assim como a Previne, cujo telefone está no seu vídeo. Previne Centro de Vacinação, Rua Coronel Bordini, 380 33 37 5455. Já voltaremos. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina.